amores! Esse é o episódio 4 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Estamos quase na metade do Poesia Não é Luxo, temporada especial. E está sendo tão gostoso receber o feedback de vocês, as mensagens, como vocês estão se relacionando com as histórias. Eu estou amando. Por favor, continuem me enviando mensagens. Eu quero relembrar vocês, como sempre, que a temporada especial Poesia Não é Luxo vai ter ao todo 10 episódios, né, com 30 histórias, 30 poemas, 20 desses poemas inéditos, vocês já sabem, escritos por poetas que vivem aqui em Curitiba, e os outros 10 poemas de poetas brasileiras a quem a gente presta uma singela homenagem aqui no Raiz Lendo Coisas. Toda quinta-feira, então, tem novo episódio, sem falta. Ainda tem muito Raiz Lendo Coisas para vocês. Continuem acompanhando. Obrigada por estarem aqui. A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. É produzida pela Cano Produções. Eu sou Júlia Reis e vocês sabem que eu vou ler coisas. Então, vamos ouvir nossas 3 histórias de hoje? A primeira sobre sonhar com parir. A segunda, querer voltar para dentro da mãe. E a terceira, o amor que se dá pelas mãos. Vocês vão perceber que, assim como no episódio 3, a minha voz ainda está um pouquinho fanha, gente, paciência. Mas não vai ser um empecilho para a gente continuar se divertindo e se emocionando, né? Vamos ouvir a primeira história de hoje? A primeira história é da Caroline. A Caroline me escreveu o seguinte: tive um sonho muito bonito uma vez. Para contextualizar, minha bisa e minha avó, por parte de mãe, são falecidas. Sonhei que estava parindo uma menina linda, senti todas as dores do parto. Quando me entregaram a neném, sem rodeios, eu disse que seu nome seria Lourdes Maria, escrito desse jeito, por causa de Nossa Senhora de Lourdes. Sou bem perdida em religião, não sabia que existia uma Nossa Senhora de Lourdes, até então, né, até o sonho. No sonho, eu disse ao pai da menina, um homem desconhecido com um rosto nebuloso, que eu iria até a casa da minha avó perguntar sobre o nome. Chegando lá, estavam as 3 gerações juntas, minha bisa, minha avó e minha mãe. Discutiram sobre o nome da menina ser de velha, entre aspas, no fundo, acabaram concordando. E o sonho acabou assim, nós 4, sentadas uma ao lado da outra e a neném no meu colo. Na vida real, poucas semanas depois, eu me separei. Foi uma das decisões mais doloridas da minha vida. É difícil ir querendo ficar. Minha mãe diz que o sonho tem ligação com esse momento. Talvez até tenha. Só posso dar certeza que acabei apegada à Nossa Senhora de Lourdes. Ai, Caroline, obrigada por contar um sonho. Eu adoro quando vocês contam seus sonhos para mim. Me sinto muito feliz. Minha vontade é sempre botar o meu inconsciente para conversar com o inconsciente de outras pessoas. Eu acho que é por isso que eu escrevo literatura, na real. E eu falo inconsciente por falta de palavra melhor. Mas eu acho esse mundo dos sonhos, o universo dos sonhos, um mundo muito poderoso mesmo, em que a gente consegue ter um vislumbre de que esse plano que a gente está vivendo aqui, esse 3D, é só uma parte do todo, sabe? Só uma parte de como a gente se conecta com outras pessoas e outros seres viventes. Assim, os sonhos, para mim, têm um poder muito, muito forte. Nossa Senhora de Lourdes. Fui pesquisar um pouquinho sobre ela. Ela é padroeira dos doentes, né? Na Umbanda, ela é sincretizada com Oxum. Representa essas atribuições, qualidades no candomblé, né? Da grande mãe, né?
E Alodê, a grande mãe entre os orixás, deusa da beleza, orixá do amor, né, da fertilidade, da maternidade. Fiquei pensando que tem tudo a ver com seu sonho. Parir uma linda menina, colocar no nome dela, nome de santa, depois discutir o nome com as outras matriarcas da família. E por coincidência ou não, né, essas ligações que fazem o destino, a nossa existência. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista com a Xenia França, não sei se vocês conhecem, mas uma cantora muito, muito foda, muito elegante que temos aqui no Brasil. Estava ouvindo o álbum dela, o Renascer, e depois estava ouvindo também a entrevista com ela, e a Xenia estava falando, como filha de Oxum, estava falando de prosperidade, a abundância. Ela até citou uma frase assim, que eu anotei porque eu achei foda, que é: acima de Deus nada, abaixo de Deus a água. Justamente, né? Tudo a ver com Oxum, a água doce e a vibração, né? Como que a gente pode, vibrando de uma maneira diferente, vibrar a água dentro do nosso corpo de uma maneira diferente. Assistam esse podcast com essa entrevista, né, que é em forma de videocast, na verdade, com a Xenia França. Está no YouTube, num canal chamado Mequetrefismos. Gente, algo assim. Tá? Eu acho que é fácil de achar no YouTube. O nome do videocast é Me Sinto Pronta. E a Xenia França é uma das convidadas do videocast. Acho que vocês conseguem achar com facilidade, tá? Confiram lá. E aí, Caroline, sonhadora, eu passei a tua história para uma pessoa muito importante para a cultura, para a arte na nossa cidade, que é a Rosiane Santos, que escreveu um poema para você, para sua história. É um imenso prazer ter a Rose conosco. Todo mundo que está nesse planeta, todo mundo tem uma energia limitada, né, no nosso dia a dia, dentro das nossas obrigações. Então, ter a Rose aqui compartilhando com a gente a energia vital dela é uma verdadeira honra. Me sinto muito feliz que a Rose faz parte da equipe de poetas do Raizelando Coisas. Uma pessoa de quem eu sou fã. Ouçam a Rose no Spotify, gente, no Deezer, onde vocês escutam música, com as várias parcerias com a banda Iman, com o Luciano, que é o editor e produtor de som. Oi, Lu! E escutem. A Rosiane Santos é cantora e compositora, carioca radicada em Curitiba há 20 anos, deu início à sua carreira em grupos de notoriedade da cidade, com foco na música popular e na mistura dos ritmos afro-brasileiros. Desde 2019, investe na carreira solo, tendo 2 álbuns lançados, Fronteiriça, de 2020, e Livro Vivo, de 2021, ao lado do Luciano Fatini. Seus mais recentes trabalhos são a canção Parda Latina Periférica e, nas artes visuais, Sudário das Barbaridades Cometidas, que integrou a exposição Lambida com fotos e poemas da sua autoria. Acredita a cada dia mais que escrever é como respirar. Que lindo esse final da mini bio da Rose Santos. Escrever como respirar. Vamos ler o poema da Rose, então, para Caroline. Ele não tem título, começa assim. Eu não interpreto sonhos. Eu recebo os sonhos, diz Krenak, para quem os sonhos não carecem ser decifrados, não precisam da razão. Difícil para nós, tão distantes dos nossos conhecimentos ancestrais, pensar ou mesmo perceber isso. Eu já recebi muitos sonhos, sonhos fortes, profundos. Já sonhei com Deus e o diabo se encontrando num show de rock e percebendo um ao outro pelo simples esbarrar de suas mãos. Beberam, fumaram, dançaram juntos e um sabia quem era o outro e simplesmente sintonizaram. Sonhei que placas tectônicas se moviam, mudavam de lugar com a leveza de uma pluma, mas eu sabia que em outro espaço algo era mexido de forma bem forte.
Sonhei com cárcere. Sonhei com cavalos selvagens que só eram comandados por mim. Nunca soube decifrá-los. Ou mesmo nunca os recebi de forma a trazê-los para minha vida, interpretá-los. Algum tempo depois, às vezes, eles voltavam e eu conseguia decifrá-los, eu acho. Já sonhei com cobra. Sonhei que paria uma cobra vermelha como sangue e ela serpenteava de um lado para o outro bem rápida, como um corisco. Eu me assustava com aquilo. Em certo momento, a cobra tirava a cabeça da água e era a cabeça de uma das minhas gatas. Olhava para mim e dizia: miau, miau, de forma bem carinhosa. Recebi o sonho da cobra, mas nunca soube decifrá-lo. Diferente dos povos originários, ficamos sempre procurando o porquê, o que quer dizer, qual o significado, quando deveria ser apenas receba e a vida segue. Eu quero viver com esse verso aqui do Krenak via Rose, que é: eu não interpreto sonhos, eu recebo os sonhos. Eu adoro isso no poema da Rose, junto com a experiência dela do sonho da cobra, né? Parir uma cobra vermelha, indomável, que depois tem a cabeça de uma das gatas miando carinhosamente. É uma escolha nossa, sabe? Reforçada todos os dias. A gente prestar atenção nos sonhos, receber os sonhos, tentar se aproximar dessa sabedoria que não é centrada na interpretação. Porque a interpretação também é uma forma de dominação. A gente pode se aproximar do entendimento, da relação, mas nunca da dominação. Eu vou pedir licença para vocês para ler uma mensagem recebida, uma mensagem de Exu, que eu acho que tem tudo a ver com a história da Caroline, que tem tudo a ver com o poema da Rose. Saber o que se tem no coração não é coragem. Coragem é não saber. Coragem não diz respeito ao indivíduo. É uma força que o indivíduo não pode conhecer. Corajosa é a pessoa que segue sem conhecer. Essa é a coragem. Não querer saber. Se uma pessoa corajosa é vista, acham que ela está no controle, mas a pessoa corajosa abre mão do controle. Ela segue sem saber. Querer saber é o contrário de ter coragem. Não querer saber o que você tem no coração, ficar no sem saber, viver na coragem. Não tem nada para perder no não saber. Não tem nada para ganhar. A coragem não é para se obter nada, não é da ordem do sacrifício. É para viver na coragem. Chega a hora de não saber o que virá, chega a hora da coragem. Coragem é não saber. Obrigada, Caroline. Obrigada, Rose. E a segunda história de hoje é uma história de uma pessoa anônima. A gente pode ser besteira, mas eu acho tão chique receber histórias anônimas. A pessoa mandou um poema, tá? Tenho observado com olhos atentos o meu amadurecimento, disfarçado de algo positivo, o aprendizado que vivo me mata por dentro, a desilusão da criança que vê o mundo como um lugar bonito, quando descobre a feiura das coisas, deseja o movimento contrário, a infância que morre e o desejo de voltar para a barriga da minha mãe. A história termina assim: escrito por mim, que não escrevo, mas às vezes penso em forma de versos. Eu sempre acho curioso, pessoa anônima, quando o pessoal que escreve fala eu não escrevo.
Mas é a primeira vez que eu recebo esse tipo de justificativa. Não escrevo, só penso em forma de verso. As pessoas têm uma coisa com isso de falar de admitir que elas escrevem, né? Eu acho que a escrita, e eu tenho conversado bastante sobre isso nos últimos tempos, que a escrita tem muito a ver com os nossos traumas, né? Então, falar eu escrevo, parece que automaticamente você está estufando o peito, falando assim, eu sou foda, eu escrevo bem, eu sou boa escritora. Quando você só está dizendo eu escrevo. Eu tenho como prática colocar as coisas na escrita. E depois colocar em voz alta ou não, deixar só na escrita, só no papel. Quero te agradecer pela confiança em mandar seus versos, tá? Pessoa anônima. Se eu puder te dizer algo sobre compartilhar poemas, eu te digo que, assim, procura pessoas de confiança para ler seus poemas, sabe? Às vezes uma pessoa, 2 pessoas bastam. Lê os poemas dessas pessoas também, se elas escreverem, que você vai ver o poder de criar uma pequena comunidade. E no seu texto me chamou a atenção esses versos. O avesso do que a gente ouve por aí é o amadurecimento. O amadurecimento como o avesso do que a gente ouve por aí. O aprendizado como uma coisa que não é positiva, né? Que você queria ficar flutuando no escuro da barriga da sua mãe, no lugar mais confortável. E eu te entendo mesmo. Eu procurei esse texto para ler para você, pessoa anônima, e para quem está nos ouvindo, como um convite a novas perspectivas. 2 novas perspectivas. A gente pensar em outras percepções de tempo, que não os tempos lineares, não assim o para frente, o aprendizado ou o amadurecimento é uma coisa boa ou uma coisa ruim, e eu preciso voltar para trás, para um lugar mais confortável. Outras percepções de tempo, que não as lineares, então. Essa é a primeira perspectiva. E a outra perspectiva é tirar o humano do centro do nosso universo. Acho que são 2 perspectivas que podem fazer a gente encarar o tempo que a gente tem aqui de uma outra forma. E para isso, eu vou chamar aqui para conversa a Geni Nunes, que é uma escritora, ela é guarani, ativista do movimento indígena, anticolonial, graduada em psicologia, mestre em psicologia social e doutora em ciências humanas pela UFSC. Eu vou ler um trabalho da Geni. São 2 trechos, assim, uma espécie de ensaio, dá para chamar. Eu vou ler 2 trechos, então, desse texto chamado As Árvores Também São Nossas Parentes. Saca só, olha, pessoa anônima. O primeiro trecho se chama Da Validade do Amor, a importância do alimento fresco. No contexto de alimentos de mercado, ver a validade costuma ter a ver com o tempo. É tido como válido aquilo que está dentro do tempo previsto. É saudável aquilo que não venceu. Não seria perdeu? Penso que, assim como certos alimentos, nossos afetos devem ser fresquinhos no presente, sem fazer com que artificialmente a validade perdure além de seu próprio tempo. O juruá tenta acumular tudo em produtos, em lucro. Tenta segurar o tempo como quem segura água na concha das mãos. Para nosso bem viver acontecer, precisamos abrir mão da presunção de controlar o tempo, de dominar a vida. A política do agronegócio e o capitalismo querem fazer todo o alimento ter o mesmo gosto, a mesma aparência, como no caso do milho, unicamente amarelo. O nosso avaxi, milho guarani, tem inúmeras cores e tamanhos e é um alimento assim que nos inspira, tanto na nutrição fisiológica quanto na nutrição emocional, cosmológica. O mundo não se resume ao humano. O mundo é muito cruel comigo. O mundo me fez de trouxa. Costumam dizer os juruá.
pessoa branca em Guarani. E eu pergunto, o mundo todo? As borboletas também? O céu também? As árvores? De todo o universo, só porque alguns humanos são cruéis, o mundo todo é cruel? Quem compõe o seu mundo? Brancos colocam-se tão no centro de tudo que o próprio mundo fica reduzido à espécie humana. E a alguns da espécie humana. Sou filha das águas e me recuso a reduzir o mundo relacional ao humano. Sou parente dos rios, das matas, da chuva. Reivindicar a imensidão do mundo para repararmos o dano tanto da baixa autoestima quanto da alta autoestima colonial que coloca o mundo na monogamia cosmológica. Essa foi Geni Nunes, fazendo a gente pensar na importância do alimento fresco, na importância de não dominar o tempo, curtir o frescor do agora, porque o agora é sempre fresco. E o mundo não se resume ao humano. Eu acho muito bonito isso, que ela pergunta, as borboletas também? As borboletas também te fizeram de trouxa? De que mundo você está falando? Pessoa humana, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da Geni Nunes. Espero que você esteja aberta a novas perspectivas. E quero te dizer que às vezes eu também gostaria de estar num lugar escuro e mais confortável, tá? Eu te entendo. Às vezes me dá uma vontade de ficar em silêncio. Acho que eu já falei isso em outros episódios. Me dá uma vontade de ficar em silêncio depois de ler esses textos, como se eles tivessem que decantar, assim, dentro da minha cabeça, dentro do meu coração. Vamos para a terceira história de hoje? História da Ná. A Ná escreveu o seguinte: Olá, Júlia, tudo bem? Eu tô bem, Ná, obrigada. Gostaria de relatar meu relacionamento com meu ex, pai das minhas filhas, que causa certo estranhamento às pessoas. Nos separamos faz 7 anos, o casamento durou uns 5 anos. Durante nossa união, muitas coisas ocorreram. A tia dela, que era vizinha nossa, teve câncer. Eu acho que é a tia dele, né? A tia dele, que era vizinha nossa, teve câncer. O pai dele também. E minha mãe caiu acamada. Tudo no mesmo tempo e tudo durante a gestação da nossa primogênita. Todas essas situações acabaram com a nossa relação. Só quem já passou por doenças em família sabe. Não é fácil. Resistimos nos ajudando, nos apoiando. Mas a doença teve seu fim. Os 3 e mais um próximo parente acabou desistindo de viver. Então você imagine, em menos de um mês, 4 mortes de familiares muito próximos. Seguimos o período de luto tentando retomar o amor que tínhamos e meu maior sonho era dar um irmão para minha filha. Não queria ela crescendo sem a companhia de um irmão. E assim nos organizamos e planejamos a vinda do irmão. Mas o que não esperávamos era a vinda de 2 irmãs, gêmeas, idênticas. Foi uma gravidez complicada, de risco, e novamente nós ali nos apoiando. Mas quando as gêmeas estavam com 3 anos, notamos que éramos mais amigos do que amantes. Então nos separamos. A fase de adaptação da separação foi complicada, até acertarmos os ponteiros e nos organizarmos separados. Mas sobreviventes, sempre mantendo a gratidão pela ajuda nos momentos difíceis e com o carinho de sempre, nos damos bem. Hoje estamos há 7 anos separados, ele sempre está aqui em casa, muito presente como pai, cumpre as suas obrigações e sempre que pode me dá uma mão. Comemoramos as conquistas um do outro, às vezes nos chamamos a atenção e até brigamos, como qualquer relação entre amigos.
Já choramos as pitangas por perdão de relacionamentos, já rimos muito das situações e dos amores que aconteceram e não deram certo. Nossa família é assim, temos carinho e amor um pelo outro, um amor que transcendeu. Nossas filhas têm consciência de tudo. Sempre colocamos o diálogo e a compreensão em primeiro lugar na decisão de tudo referente a elas. Eu sou artista plástica, ele sempre está presente quando pode nas minhas exposições ou acompanha nos bastidores. Ele escreve, mas não publica. Sou eu quem digita tudo para um dia mostrar o que ele faz com as palavras. É isso, Júlia. Gostaria de compartilhar esse nosso relacionamento, porque no mundo está tão naturalizado o ódio ao ex e nós somos uma terceira margem, pois soubemos sentar e conversar e também não apagar o que tivemos, mas colocar outra visão sobre tudo pelo nosso amor de um dia e pelas nossas 3 filhas. Ah, que legal. Fiquei contente de conhecer sua história, Ná. Que massa que você tem um amigo e ele acontece de ser também o pai das suas filhas. Deixo um super abraço para vocês. De coração, sigam no companheirismo. Que massa. As meninas vão agradecer também. No futuro, né? A história da Ná foi parar nas mãos da Mariana Marino. Mariana Marino, além de ser uma amiga querida, pesquisa, escreve, revisa, traduz. Vive em Curitiba há 20 anos, mas nasceu no interior de São Paulo, numa cidade para lá de quente. Já teve poemas publicados em meio eletrônico, como na revista Zunai, na Totem Pagu, Literatura e Fechadura, na Ruído Manifesto e Arvorescências. Lançou o primeiro livro de poesia, Peito Aberto até a Garganta, em 2020, pela editora Urutau. O segundo, Não Sei Quem Colocará as Mãos em Mim, pela Cotter Editorial, em 2022. Poema da Mariana Marino, Pensando em História de Ná. O título do poema é Sempre que pode me dar uma mão. Segurar sua mão no parto e no luto. Antever o corte pelo toque da pele. Mesmo que seja necessário separar os corpos e as camas, nunca apagar o afago de nossas mãos junto às de nossas filhas, pequenas as delas, cansadas as nossas, pelo parto, pelo luto, pelo silêncio da escrita. Sempre que pode me dar uma mão. A Mari pegou esse trechinho, essa frase, dentro da história da Ná e transformou em poema. Conversando com a Mari, ela me contou que ficou emocionada com essa relação, porque principalmente pensou nas filhas, nas meninas. Ela diz que a mãe e o pai dela, que também são separados, tentaram fazer, apesar de não terem tanta cumplicidade, tentaram fazer o mesmo. E os dois têm muito respeito pela história vivida. A Mari pensou nas filhas, como elas não foram usadas para fazer chantagem emocional, né? Como a gente vê por aí, infelizmente, entre os casais. Para a Mari, a motivação do poema foi a frase sempre que pode ele me dá uma mão. A poeta me contou que ela imaginou uma mão mesmo, apoiando ali materialmente, emocionalmente. A mão do ex que escreve e não mostra, a mão do pai que vai para a escrita quando pode ir para a escrita. Então chamou a atenção também para a Mari isso do pai escrever, usar as mãos para ajudar e usar as mãos para escrever. Aproveito para indicar aqui, para deixar uma forte indicação para vocês do livro da Mariana Marino, Não Sei Quem Colocará as Mãos em Mim. Tem essa imagem desde o título, das mãos em
em várias situações emocionais diferentes. E o que é isso de lidar com o envelhecimento das pessoas próximas, com a doença e a morte das pessoas próximas, e quem coloca a mão na pessoa que você ama para cuidar, e quem colocará as mãos em você quando for a sua hora de ser cuidada novamente, né? Indico demais, dá para comprar no site da Cotter. E também no rolê Obsessão por Mãos, indico muito também a novela Mãos, da Sara Vale. Busquem, então, ler Mariana Marino e Sara Vale. Espero que você tenha gostado do poema. Muito obrigado por me mandar a sua história. E é com o poema da Mariana Marino que eu me despeço de vocês. Por favor, me contem depois o que vocês estão achando da temporada especial Poesia Não É Luxo. Vocês podem me mandar mensagem lá no @raizenotcoisas ou @julia.rais. Eu sou Julia Reis e eu vou continuar lendo coisas. A gente se encontra de novo na próxima quinta-feira. Beijo!